Quando o Jogo vai aparecer novamente, qual será o futuro do Boruto? Será que ele vai se tornar um vilão ou um anti-herói? Agora que Naruto e Sasuke perderam seus principais poderes, como fica Konoha? Qual será o motivo por trás da revolta do Kawaki? Essa e mais perguntas serão respondidas aqui hoje. Eu sou o Félix. Eu sou o Denis. Sou o Maicon, tudo bem? E estamos começando mais um podcast. Dessa vez nós não temos nenhum tema definido, mas nós temos perguntas que vocês fizeram. Então vamos para a primeira. O Joga não vai aparecer mais, não? Ela deu indícios de que o Jogan vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Não, com certeza vai. Né? Com certeza vai. É um dos principais poderes do protagonista, que tem relação direta com o clã Otsutsuki. Quando for a hora, vai aparecer. No momento, o foco é outro, o foco é o Karma, o foco são os Otsutsukis, mas quando chegar a hora, o Jogan vai aparecer e vai ter destaque. E teoricamente, né, por ele ser a base da representação de um possível deus, esse Doujutsu provavelmente vai ter um poder específico que até mesmo o clã ele seja difícil de lidar, porque a gente viu pelas falas do próprio Urashi, a gente percebe pelo comportamento do Momoshiki, né, por ele, né, você herdou o poder dos Otsuzukis, então fiquem abertos ali, o que o Jogan deve ser um Doujutsu muito específico, ele deve ter um poder muito específico, e acho que o Momoshiki também comenta que o Momoshiki não consegue ver o futuro dele, né? Mas ele fala que Boruto ainda não tem experiência para isso, mas deixem aberto que ele pode ter no futuro. Isso é muito interessante, o Boruto conseguir ver o próprio futuro, cara, isso é muito louco. Eu, particularmente, fico muito empolgado para ver do que esse Doujutsu vai ser capaz de produzir. Uma coisa que eu tô muito empolgado. Essa questão de ver o futuro, aparentemente, é algo que está sendo trabalhado desde o começo do anime, porque sempre o Toneri aparecia lá falando sobre o destino do Boruto, que o destino é o oponente dele, como que ele vai enfrentar esse destino. Então, no futuro, essa questão vai ter alguma importância. O Boruto vê o próprio destino. Com certeza. Já não tenho mais nem o que adicionar. Só saiba que o Jogan vai ser uma peça essencial. Pois eu é. concordo. E aí a próxima pergunta tem alguma relação com isso, que também é do Positivo 89, que eu acho que o deles nem falou o nome dele na pergunta anterior. Toneri vai voltar na obra? No mangá que ele quer dizer, Sei lá, ele falou obra como um todo. Na obra como um todo eu acho que sim. Por conta que eu acho que na Light Novel 3, se eu não estou enganado, é citado que o Toneri ele tinha fechado o portão do Nui, tinha ajudado o Boruto acho que foi no despertar do Jogan nos sonhos dele, né, nos sonhos do Boruto. Então, o Toneri, de certa forma, ele é importante, ele sabe sobre o Jogan. Ele sabe sobre muita coisa do clã Otsutsuki, que ele pode ser muito importante lá pra frente pra revelar informações. Com certeza. Pois é, espera aí que o Boruto vai para um treinamento na Lua. Treinamento da Lua. Brincadeira. Seria legal. Aliás, aquele portal que o Naruto passou pra ir até a Lua, ele foi fechado, não foi? Ele foi fechado no final do filme. No final Será que não existem outros pela Terra? Não sei, aquele portal era sustentado pelo Tenseigan. O Tenseigan não existe mais. Ah, então já era. Uma outra coisa interessante também que a gente pode pegar como base ainda envolvendo o Jogan é que aparentemente o Boruto ele é capaz de ver fendas dimensionais, né? Ele prevê onde... Ele não se mostrando capaz de abrir fendas dimensionais. E aí, por exemplo, lá no episódio 14 ou é o 15, se não estou enganado, quando termina o arco do Nui, ele vê a fenda dimensional, né? Ele tá com o jogo ativado, ele vê a fenda e fala, a fenda é ali. Aí ele desativa o jogo por um tempo e ele consegue, de certa forma, saber onde a fenda tá e ele entra em contato com a fenda e consegue voltar. Então, tipo, o jogo não abriu aquela fenda, né? Ele enxergou que tinha uma fenda ali, um local para ele conseguir sair. Isso é uma coisa interessante, porque contra o Urashi, que aparentemente ele não... Eu não sei se o termo para usar é previu, mas ele meio que sabia onde as fendas iriam ser abertas para que o próprio Urashi saísse de lá. Então, querendo ou não, o jogo ainda tem habilidades bem específicas nesse negócio de prever, sabe? Saber onde as coisas vão acontecer. Então, querendo ou não, também tá ligado com o destino. Sim, parece que o Jogan, eu acho que provavelmente seria capaz de ver até o limbo. Porque ele vê os portais dimensionais que o Sasuke veria com o Rinnegan, e ele foi capaz de ver o Momo também. Sim. Depois que o Momo botou o karma nele, ele conseguiu ver o Momo ali num plano espiritual, pelo que eu pude interpretar. Aquilo ali seria a alma já. Sim, no mangá ele fala que ele fez isso por causa do Byakugan misturado a ele, que a gente sabe que é o Jogan. Tá, vamos lá.
A pergunta é do Pedro Aguiar. Queria saber qual de vocês acham que será o futuro de Boruto, já que agora ele pode ser considerado uma ameaça mundial com o risco do Momoshiki renascer, já que o Karma está em 80% descompactado. Cara, vou dar a minha visão primeiro. O que eu acho que vai ser do futuro de Boruto, no caso o personagem Boruto, eu vejo duas formas, narrativamente falando. A primeira delas, eu vejo o Boruto saindo do planeta Terra, junto com o Sasuke, investigando mais sobre o clã como um todo, né? Ele querendo saber mais sobre o karma, querendo saber sobre como que ele pode tirar esse karma dele, como ele pode se livrar disso. Acho que no meio do caminho ele vai descobrir sobre o Jogan, claro, se ele fosse fazer essas viagens, e aí sim teria mais um elemento para ele se preocupar, que ele não sabe sobre o que o Jogan é capaz, a gente não sabe do que o Jogan afeta, quais os efeitos colaterais que o Jogan tem no seu pertencente, a gente não sabe o que o clã Otsutsuki pode ser de ameaça para o Boruto. Então, querendo ou não, acho que no meio desse processo vai ter uma narrativa do Boruto saindo do mundo, do planeta Terra, para investigar o clã Otsutsuki com suas próprias mãos, com sua própria visão e junto de seu mestre. E a segunda forma narrativa que eu vejo é de um Boruto na Terra, pesquisando com o Kawaki uma forma de tirar o karma dele. E aí, isso é uma viagem minha, tá? Uma teoria minha, mas eu vejo isso sendo possível de acontecer com conhecimentos do clã Uzumaki. E aí entra o Byakugou no meio desse processo. Que aí começa as investigações do que é o Byakugou, do seu surgimento, e se essa possível relação que o Byakugou possa ter com o karma possa ser um dos fatores para que você consiga tirar o karma ou fazer com que o Otsutsuki em questão não renasça no corpo do seu receptáculo, né? Ou só atrasar a progressão. Atrasar a progressão. E aí a obra pode se utilizar do Jogan para fazer o bloqueio em relação ao Boruto, né? Se utilizar do Jogan como dojutsu que pode fazer com que o seu Otsutsuki em questão não renasça em cima do corpo, porque se o Momoshiki não conseguiu prever seu próprio futuro, mas disse que o Boruto teria um futuro brilhante, seria interessante a gente ver que o próprio futuro meio que traiu o Momoshiki, né? Digamos, uma surpresa para o Momoshiki. O Boruto conseguiu de fato alterar o seu próprio futuro com o seu dojutsu. Isso poderia ser possível. E seria uma boa forma de o Boruto sacrificar o seu Jogan, eu diria. Ele ter um Jogan, um dojutsu extremamente poderoso, quebradíssimo na obra, e a forma dele retirar o karma dele é sacrificando o seu olho. E aí essa para mim é uma segunda forma narrativa que eu vejo. Mas eu fico com a primeira forma. Sobre o karma dele já tá 80% descompactado, a gente sabe que agora o Kawaki não tem mais, então a descompactação vai ficar bem mais lenta. É verdade. Só que mesmo assim, não tem tempo para isso ser resolvido depois de um time skip. Isso vai precisar ser agora, vai precisar ser após essa luta e antes do time skip. Então em breve a gente vai ter que ver uma resolução por isso aí. Porque se esperar pro time skip, cara, são anos. São pelo menos uns 2 anos, né, de time skip. Uns 3 anos. Uns 3 anos, então... Que uns 2, 3, Véi, não vai dar tempo. O Momoshiki vai aparecer, a gente vai ter que ver alguma coisa rápida. Uma parada, ou inclusive uma brecha aí pro Jogan aparecer. Você tava falando, poderia ser agora, seria muito conveniente. Eu ainda tenho minhas dúvidas de quando o Boruto vai aparecer com o karma, digamos, completamente descompactado, né? Porque ali no Flash Forward a gente sabe, cara. O Kawaki já tá com o karma dele de novo. Aparentemente é do Ishiki, é o que tudo indica. Então, querendo ou não, cara, eu acho que eles chegaram em um nível em que os seus outros truques em questão não renasceram em cima deles por conta de algum motivo. E agora, saber esse motivo, não sei dizer. Enxergar como que o Kawaki recuperou o karma dele, também não sei dizer. É uma coisa que provavelmente o Kodo vai ter influência nisso. Eu não vejo o Kawaki mais ganhando esse karma de volta por formas artificiais, como eu imaginava antes. Acredito eu que o Kodo vai ter influência e de que provavelmente o Kodo vai acabar colocando o karma no Kawaki, porque aquele karma tem as informações do Ishii. E como adorador do Ishiki, ele iria querer reviver o Ishiki, então ele faria isso com o Kawaki. Ele iria querer reviver, pois é. Justamente isso. Então, em relação à descompactação em si, por ela ficar mais lenta, eu não sei dizer como que eles iriam trabalhar isso matematicamente. Ou, digamos assim, por exemplo,
com ressonância o karma evolui 10% em tanto tempo, 6 meses. Mas sem ressonância o karma aumenta 1% a cada 2 meses, 3 meses. Eu não sei se eles vão aprofundar nisso, claro que não, mas matematicamente falando, eu não sei se dentro de 2 anos, sem ressonância, seria o tempo suficiente para o Boruto ganhar 20%, para chegar no 100%. E ainda eu não sei se digamos, seu receptáculo só tem o seu corpo possuído e sobreposto, né, de certa forma, se o Otsutsu quiser ou não. Porque, convenhamos, o Momoshiki tá curioso em saber onde o Boruto ele vai chegar. O Momoshiki, aparentemente, ele vai renascer no corpo do Boruto e vai ficar com os poderes do próprio Boruto. Então, por que não ele esperar o Boruto chegar no ápice e quando o Boruto chegar no ápice, ele vai lá e toma o corpo dele? Isso poderia acontecer. Eu vejo essa possibilidade acontecendo. Mas, aí entra no meio desse caminho também. Eu também vejo como o Denis vê. Eu acho que seria um bom momento para que uma explicação possa chegar. E aí, o que vai acontecer com o Boruto? O que vão fazer com o Boruto? Ele vai ficar nessa? Ele vai ficar com o tempo de vida dele diminuindo a cada segundo? A gente vai ter que ver alguma coisa sendo dita. Talvez o Amado nos surpreenda em relação a isso. Agora, dizer como, eu não tenho nenhuma ideia. Nenhuma ideia. Então, relacionado a isso, o Kaito-kun perguntou: Boruto pode se tornar um vilão? Pela cena do primeiro episódio? Eu acho bem difícil, mas... Eu vejo uma galera querendo que ele vire vilão, né? Eu já percebi essa tendência comportamental no Pois fandom não aí de entendo, querer não entendo por que falam tanto de Boruto vilão. Eu acho que é porque a galera... Ó, tem outra aqui que parece também, ó. Essa do Qual? Ryuzaki. Qual? Apesar de ter pronunciado isso e tudo indicar que sim, vocês realmente acreditam que o Boruto será um herói trágico, like Anakin Skywalker? Porque o Anakin ele se converte no Darth Vader, ele vira o vilão. Então, eu diria que a galera que procura o Boruto como vilão, eu acho que eles têm uma tendência a querer um herói não seguindo padrões clichê. Herói. Eu diria, o herói que resolve tudo e que dá tudo certo sempre, sabe? Acho que a galera vendo um herói que durante o percurso de sua trajetória vire vilão, eles iriam gostar bastante por fugir do clichê. Mas nem sempre o fugir do clichê significa que vai ser bom. Na minha visão, eu não vejo como bom o Boruto virando vilão, por conta da personalidade e do comportamento que o próprio Boruto apresenta. Boruto é um personagem que ele é muito amável, ele é muito empático. Ele ama os seus amigos, ele ama a sua família, ele ama as pessoas próximas a ele e ele ama a vila. Querendo ou não, ele também ama o Kawaki. Então, acho muito difícil ele virar um vilão. A gente pode até ver um roteiro dele virando tecnicamente um Nukenin, mas se a gente for parar para pegar na base da obra, virar um Nukenin no que eu imagino pro Boruto não seria ruim. Porque basicamente o que eu vejo, caso o Boruto vire no Kenin, é eles mudando o sistema político, falando, ó, Boruto vai morrer. Não importa, Boruto e Kawaki vão morrer. Isso independe do Naruto. Ele é um risco pro mundo. O Sasuke vai, né, falar pro Boruto, e aí, bora, sei lá, vamos fazer alguma coisa contra isso. O Boruto pega, foge com o Sasuke. E o Kawaki fica, né, digamos assim. E aí começa toda essa série de conflitos. O Koda aparece. Talvez o Kawaki receba o seu karma e o Kawaki destrua tudo para que ele, Kawaki, não seja morto e para que ninguém faça mal ao próprio Naruto e ao Boruto também. Só que nesse meio desse caminho o Boruto vai acabar voltando e o Kawaki vai ter mudado, porque ele viu que o sistema é muito grosseiro, viu que o sistema é muito corrupto e que fez mal às pessoas que ele tanto ama, e o Kawaki vai acabar se voltando contra esse sistema. E o Boruto, entendendo o que o sistema tem que fazer pelo bem do próprio mundo Shinobi, vai querer que o Kawaki não faça isso. Vai querer que o Kawaki enxergue de uma forma diferente. E aí a gente acaba vendo a cena que tá rolando no Flash Forward, mostrada no episódio 1. Eu enxergo mais ou menos dessa forma. O Boruto, pra mim, não vai ser um anti-herói. Mas ele vai fazer algo que o mundo Shinobi em si não quer que ele faça. Isso não o torna o Boruto vilão. Pois é, a resposta vai bem por esse lado que o Michael falou mesmo. Eu não vejo outra explicação, é a personalidade do Boruto. Ele é um cara bom, ele tenta ver o lado bom das pessoas, ele inclusive poupa a vida do Ao, ele se recusa a fazer, por exemplo, qualquer maldade, ele tem um senso de justiça muito forte, é aquele clichê, mas que não necessariamente é ruim.
ele vai antagonizar ali com o Kawaki, que provavelmente é quem vai se converter em algo mais, digamos assim, pro lado mais sombrio. Não necessariamente se tornando um vilão mau, por dizer assim, mas seguindo ali seus ideais. Basicamente, igual o Naruto nessa questão. E o Naruto passou por muita coisa, sofreu muito, mas nunca se tornou um vilão. Então o Boruto vai seguir pelo mesmo caminho, provavelmente. Exatamente, é ver o Naruto. Eu vejo o Naruto ali no Boruto inteiro. Era justamente isso que eu ia falar. Como o Félix e o Denis falaram, eu vejo muito mais cada um seguindo as suas ideologias. Não necessariamente os dois sejam ruins. Talvez a gente escolha uma ideologia como é que a gente seguiria, e aí sim a gente trata o lado contrário como um lado teoricamente contrário ao que a gente considera certo. Talvez as duas hipóteses poderiam ser corretas dentro desse conjunto político, mas cada um escolhe o seu lado. Basicamente. Seria uma guerra do forte contra o mais fraco. Exato. Eu vejo mais ou menos dessa forma. Então vamos lá, próxima pergunta do Kaito-kun. Boruto. Eita, essa Já foi. Vamos lá do I Am Matheus. Espera aí que a gente falou do Pedro. Vai lá que eu vou tomar banho. Enquanto é boa hora. Boruto tem filler? A resposta final. Eu quero 30 minutos de resposta disso. 30 minutos. Vai lá, Michael. Regaça. Faz teu nome, moleque. Lá vamos nós de novo. Cara, de novo essa pergunta, né, velho? Ela é uma pergunta que a gente tá em pleno 2021. Boruto já foi lançado há anos. Até hoje não entende. Boruto é filler. A galera fala, mas não tá no mangá. O conteúdo que não tá no mangá necessariamente é filler e blá blá blá. Cara, vamos fazer uma analogia um pouco mais detalhada sobre esse tema. Quando você é criador de um universo, você tem liberdade para distribuir o seu material onde você quiser, né? Fato. Por exemplo, se eu fosse um autor e eu quisesse escrever um livro e animar o meu livro, eu poderia. É uma decisão minha como autor. Se eu quisesse que a minha criação de universo tivesse os meus pontos narrativos melhores ampliados na animação do que no material escrito, eu poderia fazer. Por quê? Eu sou o dono desse universo. Eu tenho a base criativa, eu conduzi para que essa situação fosse criada. Ponto. Se eu escrevo um livro em que tem, vamos supor, resumidamente, os meus elementos narrativos, e eu detalho os meus elementos narrativos na animação, qual é o canônico? O canônico, basicamente, é o universo que eu criei sendo ampliado na mídia que eu quiser. Então, se eu definir que dentro do universo que eu criei, nas bases narrativas que eu criei, eu vou detalhar na mídia animada e não na mídia escrita, o que é canônico é o que eu estou fazendo na rede animada, é o que eu estou fazendo na mídia animada. Se eu quero que a minha história seja melhor contada na animação, a história escrita eu posso resumi-la, para que as pessoas que leem o conteúdo peguem o bruto do conteúdo e para as pessoas que acompanham o conteúdo bruto e o anime consigam usufruir melhor do universo que eu mesmo crio. Então, basicamente, o que o Kishimoto está fazendo? O Kishimoto está pegando um mangá mensal, que tem uma quantidade de volumes menor comparada a uma unidade mensal, como acontecia com Naruto, está resumindo a obra de Boruto no mangá. Não à toa, quando vocês pegam no mangá, não foi explicada como eram os aspectos da gangue Mujina, que foi explicado no arco do Castelo Rozuki. Não foi explicado como o Garou perdeu sua mandíbula, no anime sim. Não foi explicado sobre o Jogan do Boruto no mangá. No anime a gente já tem muita coisa sobre o Jogan comparado ao mangá. Não foi mostrado como que, de certa forma, foi a interação completa entre Momoshiki e Boruto ao passar do Karma. No anime foi mostrado de uma forma um pouquinho melhor explicada na minha visão. Não foi explicado como que, por exemplo, o Victor... Quais eram as influências do Victor na cara no mangá, porque o Victor apareceu e morreu. No anime não, ele teve um arco para explicar a empresa dele, as influências dele, fora outros vários elementos narrativos. No mangá, inclusive, o Boruto comenta com o Ao que ele participou de uma excursão na Vila da Névoa, né? E aí, isso foi mostrado no anime. O Boruto, de fato, foi a uma excursão na Vila da Névoa, conheceu a Vila da Névoa, viu as evoluções que a Vila da Névoa tinha. Isso foi mostrado numa mídia diferente. Então, todos os conteúdos que eu tenho no mangá e que são ampliados no anime são canônicos. Por quê? O autor decidiu detalhar esse mesmo universo
na mídia animada. Não tem o menor problema o autor querer fazer isso. Porque o universo que o autor criou, ele está ampliando e expandindo em uma mídia diferente do mangá. Ponto. E o autor, desde sempre no anime de Boruto, supervisionando a obra e dizendo o que deve ou não entrar dentro daquela história. Se eu autorizei, eu como dono do universo, aquilo faz parte da minha forma narrativa. Então, eu como criador, defini que o que está sendo mostrado na animação é sim, faz parte sim, canonicamente, do universo que eu conduzo. Então, a galera tem que parar com essa mania. Ah, mas se não tá no mangá é filler. Então, meu colega, vocês vão se deparar muito com esse tipo de situação. O anime expandindo situações do mangá e vocês falando que é filler. Cara, não é. Se eu sou autor e conduzo a obra e detalho a obra da forma com que eu vejo necessária para detalhar, eu defini o que é canônico ou não. O próprio autor tem direito de fazer isso. Não é o fã que decide o que é filler na obra. É o dono do universo que decide o que faz ou que não faz parte dentro daquele universo. Não é o fã que fica sentado com a bunda na cadeira dele ou deitado na cama dele e que acha que o falar dele é acima de um criador de universo. Isso não existe. Então, basicamente, com o Boruto acontece isso. Você falou basicamente tudo, mas complementando o que você falou, desde antes do anime começar, o diretor do anime, se não me engano, ele falou que Boruto teria arcos originais, mas que esses não poderiam ser considerados fillers porque o autor, o Kishimoto, estaria supervisionando. E numa entrevista para a Loca Comics em 2018, o Kodachi falou que ele supervisiona todos os episódios do anime e que não permite que o anime contradiga o mangá. Ele faz o possível para que isso não aconteça. E, novamente, recentemente, ele falou que está na produção do anime. Então, Boruto desde sempre foi supervisionado tanto por Kodachi, que era o escritor do mangá até pouco tempo atrás, e pelo próprio Kishimoto. E atualmente o Kodachi não tá mais no mangá, mas ele continua no anime e ainda deve ter alguma influência do Kishimoto lá. Então Boruto nunca foi filler, tudo no anime é canônico, absolutamente tudo. Nenhum episódio é filler. É isso, galera. Inclusive tem uma galera, só pegando esse gancho, tem uma galera que fala, mas esse episódio é tão ruim, parece um filler. Galera, não se define um episódio bom ou ruim como filler. Isso não existe. Se você não gosta do episódio, isso é uma coisa subjetiva. Agora, definir um episódio que você gostou ou não como filler, aí já é uma ignorância por parte de quem assume esse diálogo, né? Assume essa forma de conduzir. Então, isso não existe, cara. Se não gostou do episódio, normal. Cada um tem o direito de ter a sua opinião e gostar ou não dos elementos que ele é apresentado. Isso é algo subjetivo. Agora, a pessoa definir o que é ou não parte de um universo que não é ele que cria, aí pra mim já é prepotência. É engraçado, a gente é acostumado com obras onde o mangá é o canônico e no anime você tem tudo que é extra filler. Mas o Mikael já explicou tudo e o Félix também. O Kishimoto tá envolvido com tudo e os arcos são planejados. Você não tem um episódio no meio de Boruto super viajado onde aparece, por exemplo, um Mecha Naruto. Não é um conteúdo feito pra encher linguiça, pra dar mais espaçamento entre o mangá e o anime. São arcos planejados. Inclusive, o anime adapta light novel de Boruto, adapta arcos de light novel. E mesmo que aconteça de ter algo viajado, essa coisa não vai acontecer e depois vai ser como se nunca tivesse acontecido. Essa coisa vai ter alguma influência depois. Não é como os fillers são. Exatamente, é tudo interligado, tudo planejado. E você tem, inclusive, conexões de conteúdo exclusivo do anime sendo citado em algum momento no mangá. Como o Choujouji. É o Choujouji, aquele gordão? É o Choujouji. Ele cita que quer libertar os amigos que estão na prisão. Que prisão? A prisão Rosuki, que teve o arco no anime. Tudo se interliga. Foi um ótimo arco, inclusive. Um arco que eu gostei muito, adaptação muito bem feita, conteúdo muito bem conduzido, explicou muita coisa que eu tinha dúvida em relação à Gangue Mugina. Nossa, foi muito bom o arco. Muito bom o arco. Sem nenhuma dúvida. Todo o conteúdo do mangá que o anime expande fica excelente. Concordo. Inclusive, palmas para a resposta do Landinho. Palmas. Todo mundo comenta aí no chat. Ó. Você tá assistindo agora, comenta aí hashtag sem filler. Hashtag sem filler, desgraça. Sem filler.
Tem uma galera que ela é assim, ela tipo, não gostei desse conteúdo. Dane-se, eu vou tratar como filler porque eu vou desconsiderar porque eu não gosto. Aí vem aquela questão, né? Você fica pensando, caraca, imagina então pra quem acompanhou esse conteúdo, usufruiu do que de bom esse conteúdo poderia passar. E aí tu fica pensando, caraca, tem um moleque do lado falando que é filler, sendo que lá atrás o próprio diretor falou que nenhum conteúdo deveria ser desconsiderado, vai ter relação com a construção da obra, tem relação com materiais que o mangá infelizmente não apresentou, e aí a galera fica, né, não gostei, é filler. Aí eu quero ver uma coisa, o Kawaki no mangá, ele passou de um garoto que chamava os outros de cuzão, nem sei se poderia xingar, mas eu xinguei, enfim. À vontade. Ele passou de um cara que xingava os outros pra um cara que amava demais e se sentia completo por conta de uma pessoa e de uma família, querendo ou não. Sabe qual foi o desenvolvimento do Kawaki chegando até lá? Zero. Adivinha quem é a mídia que vai desenvolver um Kawaki que vai passar de um para outro? É o anime. Agora, pelo fato do Kawaki fazer parte, quer dizer que agora os fãzinhos não vão dizer que é filler? Agora vai ter os caras falando, olha lá, o Kawaki nem foi mostrado isso no mangá, é filler. Vocês acham que eles vão fazer isso? Por que não? Porque é o Kawaki. A gente tem o desenvolvimento disso, inclusive, do Boruto, passando daquela fase dele mais rebelde pra uma fase agora mais madura. Cara, no anime isso foi construído de uma forma fenomenal. Você nunca vai ter essa experiência no mangá, porque ele não tem o tempo pra fazer isso. Pois é. Então agradeçam por essa extensão do universo, porque é lindo, cara. O autor não tá fazendo aquilo ali jogado, é tudo planejado, perfeito. Você, inclusive, percebe melhor pela evolução. Eles fazem a passagem do tempo e o tom do anime fica mais dark. A voz da dubladora do Boruto, ela dá uma engrossada na voz. Cara, são coisas sutis que agregam demais. O próprio design do próprio Boruto. Verdade. Você nota a evolução dele. Desde o episódio 1 até o episódio atual, você nota que o Boruto até mesmo tá crescendo de tamanho, mudando o formato do rosto, mudou a roupa, alguns elementos, né, no caso. Então, porra, você vê a evolução progredindo passo a passo. No mangá você não vê porque não tem tempo. Então, cara, pra galera que fica reclamando, é filler, velho, vocês não sabem o quanto que isso é, o quanto que o anime ele salva muito conteúdo que infelizmente a gente não ia ver no mangá de forma nenhuma. Se acha que é filler, só fica aí com seu mangazinho. Só fica aí com seu mangazinho que eu vou aproveitar aqui o anime. Aí eu chego neles e pergunto, ó lá, galera, ó, tem uma coisa aqui que tá me intrigando, sabia? Lá no arco da, sei lá, da Gangue Mugina, tal coisa aconteceu aqui. Os caras vão falar, hã? Uai, o quê? Aconteceu o quê? Aí o cara pensa, ixi, eu só li o mangá, ó. Eu não vi o anime, então não sei. Os caras estão num debate mó legal e eu não tô lá, por quê? Porque eu não vi o anime achando que era filler. Tendo que o conteúdo faz parte. Aí o Boruto fala, quando eu lutei com o Dipa. Quem é Dipa? O cara do mangá. Quem é Dipa? Quem é Dipa? Oxi. Pois é. É um fandom que eu não vou entender, cara. Mas enfim, cada um faz a sua parte e eu respeito. Eu não tenho nada contra essas pessoas, mas sinceramente, vocês estão perdendo muito conteúdo pra galera que acha que é filler e que tem conteúdos que são irrelevantes. Cara, não tem. Todos os conteúdos são relevantes. Todos os conteúdos têm muita importância dentro da progressão da história como um todo, independente se o episódio foi considerado por vocês fraco ou não, não importa. Todos eles têm alguma coisa para se aproveitar e que vai ter influência no futuro. Mesmo que sejam de episódios que a galera odiou, mas vai ter alguma coisa que vai ser aproveitável. Isso é certeza absoluta. Eles preferem flashback. Tá? Flashback? Preferem muito flashback pra preencher ali, digamos assim, dar tempo do mangá progredir, ficar mais distante do anime. Pega um episódio e repete 10 vezes, é melhor do que colocar o original, pra eles assim. Pois é. É verdade. Flashback. Próxima. Agora tem uma pergunta aqui do... Acho que o nome dele é Ryuzaki. Acho que é assim que se pronuncia. Será que vão mostrar o passado do Kashinkoji? Seu nascimento, sua vida antes de se juntar? Cara, ele teve uma infância? Desde o começo ele já foi criado só pra matar o Jigen. Então meio que ele não teve uma infância. E fora isso... E fora isso, ele tem o quê? Ele aparenta ter uns 25 anos. E eu acho que o Denis ia falar sobre isso. Você quer falar? Não, pode continuar, não era sobre isso não. Ah, tá. Eu até esqueci o que eu ia falar. Bugou o cérebro. Buguei. É por conta da pergunta dos fillers lá, velho. É foda. Depois de 5 anos de obra, 10 anos de obra, 15 anos de obra, vai ter gente falando. Tem filler. Cara,
Meu Se Deus do você céu. fez um clone ali, tá clonando um monte, não necessariamente precisa fazer ele desde um bebê. Pode fazer ele uma idade mais avançada. Como o exemplo do. Pois é, o Mitsuki. O Mitsuki já nasceu. Ele não nasceu bebê, ele nasceu criança, mas já bem grandinho. Então o Kashin Koji não necessariamente teve uma infância, já pode ter nascido adolescente, adulto. Até porque há quanto 15, tempo. 15 no máximo. Menos do que isso Pois não é, foi, não. há quanto tempo o Jiraiya morreu? Foi há uns 15, 16 anos, mais ou menos, né? Então é essa idade no máximo que o Koji teria. Tinha 16, eu acho. É, uns 16 anos. Então essa é a idade máxima que o Koji tem. Então ele realmente não nasceu bebê, porque ele já tem uns 25 anos, ele tem aparência de uns 25 anos. Eu acho, na minha concepção do que eu vi do personagem, do que o Amado comentou em si, eu meio que interpretei que ele já foi criado adulto mesmo. Pois é, pode ser. Já veio adulto mesmo, pronto de fábrica, clone perfeito, e vamos lá. Tu foi feito pra isso, vai lá e manda ver. Pois é, a Foi impressão isso, que no deu. momento. Ele não tem cara de ser jovem, não. A gente fala assim uns 25, mas se dissessem que ele tem, sei lá, uns 40, eu não ficaria surpreso, não. Ele É, pode pois ter é. 40, É. verdade. O Amado pode ter mudado o material genético dele e ter colocado uma idade X pro corpo dele ter mais resistência, sei lá. Pois é. Sim. Eu acho que foi mais ou menos isso. Eu não tenho muito a acrescentar no tema porque, tipo, basicamente ele foi criado. É um clone perfeito. Pra mim é uma versão melhorada do Jiraiya. E quanto menos tempo o Amado gasta, melhor pra ele. Então provavelmente o Koji já veio num patamar muito alto, com uma idade, com uma mentalidade muito bem formada para aquela situação. Pra na hora que ele precisasse, o Koji já tava ali pronto. Não precisava do Koji progredindo com o tempo. Eu vejo mais ou menos assim. Eu acredito que ele pode sim ganhar algum desenvolvimento do anime, complementando aí a pergunta do cara. Mas não acho que ele vai ter um arco exclusivo pra ele, não. Pode ter ali meio episódio, 10 minutos, que já é muita coisa. E o anime costuma fazer isso, fazer muito bem. Mas um arco inteiro, eu acredito que não rola, não. Pode até ter um arco inteiro, sei lá, pra cara toda. Pode Que eu até ter também um acho arco. difícil. Não, meio que já teve isso, né? Meio que já teve pra personagens anteriores, então pode ser. Eu acho que eles vão fazer mais ou menos uns mini arcos, digamos assim, para cada integrante. Poderia ser. Não vai ser aqueles arcos enormes. Até o Garou ganhou um flashbackzinho. Então Pois é. é bem possível que É verdade. o Kashin Koji ganhe também. Só não sei se chegaria a ser um arco inteiro. Mas um arco inteiro pro Kashin Koji poderia ser ele atual mesmo, não flashback. Porque no mangá a gente teve episódios, capítulos com ele com destaque, mas a gente não teve um arco pra ele. Ele e o Gai Sensei apostando corrida. Que maldade. Corta isso. O Gai tá cadeirando, só agora que eu lembrei. Nossa, velho, o cara demorou 50 anos pra entender, Sim. velho. Ele é correndo com as mãos. Os dois com a mão, pô. Eita, é verdade, o Koji também. Nossa, Ele velho. tá com as pernas esmagadas. Oxe, agora que ele vai entender. Oxe. Pois é. Vai lá, próxima pergunta. Eu não sei mais nem qual que tá. Uma pergunta feita pela própria Vanessa. Qual a possibilidade da Sakura perder o Byakugou, assim como o Akurami e o Rinnegan, né, foram perdidos? Eu considero que nenhuma. Pois é, eu também. Nenhuma. Os Naruto e Sasuke perderam os poderes dele por quê? Porque eles eram desequilibrados em relação aos outros. Eles eram muito mais poderosos que a maioria. Mas a Sakura não, ela tá ali na média, então não tem motivo pra tirar o Byakugou dela. Sakura não é uma semideus. Ela é Exato. uma excelente Kunoichi. Uma excelente Kunoichi. Na minha visão, a melhor do mundo Shinobi inteiro. Uma Kunoichi de excelência. Ela não é uma semideusa. Ela é uma Kunoichi muito É foda. nível Kage, mas Naruto e Sasuke estavam acima, muito acima desse nível. O Naruto e o Sasuke estavam discrepantes. Com eles não tinham nem cenário para que outros ninjas pudessem enfrentar. Inclusive, isso é Agora dito na tem. própria novel do Shikamaru. Eles falam que se eles quisessem ser o Konoha, eles não teriam chance, porque Naruto e Sasuke sozinhos podem destruir um continente inteiro. Pode destruir um continente inteiro. Verdade. É isso. Perfeitamente. Não tenho mais nem o que falar. A Sakura, os fãs dela que me perdoem, mas sei lá, ela não chega nem metade do que Naruto e Sasuke são. Em poder assim destrutivo. Ela não precisa ser balanceada porque ela não é desbalanceada. É essa a lógica. Uhum. Não, mas querendo ou não tinha como ela chegar. Não tinha como. Porque, cara, o Naruto e o Sasuke tiveram influência de Hagoromo, transmigração,
O Naruto ganhou um modo que ele era um conhecedor de todas as coisas. Cara, era um negócio bizarro, cara. Era um nível que, meu Deus do céu, era muito difícil um ninja comum alcançar, cara. Um nível que, nossa, era um negócio tão assustador que era tipo. Cara, o Landon ele fez uma definição perfeita sobre isso já. São 2 elefantes na sala. Era Naruto e Sasuke. Eram 2 elefantes na mesma sala. Não tinha cabimento, cara. Eram 2 ninjas que extrapolavam o limite que o humano poderia chegar. Então, a Sakura eu não vejo perdendo o Byakugou, não. Segui. O Gabriel Costa perguntou, no caso falando do local onde Koji invoca os sapos e onde supostamente ele teria aprendido o modo Senin. Ele falou, seria como um Monte Myoboku de outra dimensão, ou algo parecido? Viajado, mas seria muito interessante. O que vocês acham sobre isso, sobre o local onde Koji aprendeu o modo Senin? Olha, se ele tá falando sobre o que a gente falou no último vídeo, quando a gente fala sobre um local desconhecido, a gente não tá falando sobre outra dimensão, seria um local na Terra mesmo. Mas eu acho que o Ishii, com a possibilidade, né, do Jigen estar mudando de dimensões, abriria um precedente para isso. Entretanto, não tem necessidade, porque na Terra você poderia ter mais lugares onde seria treinável. Inclusive, foi isso que a gente teorizou. É verdade, é provavelmente o que vai acontecer. Ele falou que da montanha flamejante, não é isso? Sim. Esse local provavelmente está na Terra. Mas, além desse negócio do Ishii, do poder do Jigen, também tem aquele portal do Amado, que liga a outras dimensões. Então, quem sabe, né? Porque tem invocações de outras dimensões, como a gente viu no arco do Incidente Fantasma. O próprio Nue é de outra dimensão. Então, quem sabe? Mas é mais provável que ele seja da Terra mesmo. De uma opinião semelhante. Apesar de que pode ter outras prerrogativas também, né? Eu fiquei com dúvida quando apareceu no episódio sobre esse sapo ele ser orgânico ou não, né? E aparentemente o episódio deixou claro que ele é orgânico, né? Ele não é uma total ferramenta científica. Então, de fato, ele provavelmente deve ser de uma dimensão diferente. Ou provavelmente pode ser Só um local oculto mesmo. Paralelo, digamos. Aí. Não sei se essa é a melhor definição. Mas acredito que trata-se de invocação de uma outra dimensão. Ou talvez seja da Terra, mas de um local em que ainda é desconhecido por nós, que talvez só o Amado tinha ciência e o Amado já digamos, direcionou o Koji para esse local para que ele aprenda também o modo Sim, a gente sabe que existem lugares assim, Naruto. Sim. Próxima pergunta. Essa daqui vai ser bem fácil de responder, não vai ter muito o que falar. É a pergunta do Eric Silva. Acho que Kawaki... Não é nem pergunta, é um comentário. Acho que Kawaki vai aprender o modo Sabe com Naruto. O que vocês acham? Cara, essa pergunta é difícil, não tem muito o que falar, não. Não dá pra saber, né? Mas, se fosse pra chutar, eu diria que não. Se o Naruto quiser ensinar, se Kawaki quiser aprender e não acontecer nada pra impedir isso, mas não dá pra saber, né? O que vai acontecer. Não dá pra saber. Eu, pelo menos na minha concepção do que a narrativa ela tá me apresentando, eu não vejo o Kawaki aprendendo o modo Sannin por conta dos acontecimentos que o Flash Forward teoricamente deu indícios de que vão acontecer, né? A gente viu na cena do primeiro episódio do primeiro capítulo do mangá que aquela situação em si é de uma destruição extrema e de um Kawaki completamente mudado. Então eu não vejo uma possibilidade do Kawaki no meio desse tempo ele aprender o modo Sannin, ter mais contato com Konoha, estar mais próximo de pessoas que ele gosta, porque eu acho que agora vai ser um dos momentos em que o Kawaki não vai ter mais essa liberdade, não vai ter mais esse tempo para fazer isso. Até porque a gente viu aí nesse último capítulo de Boruto que o Kodo aparentemente agora vai ser o responsável por trazer o caos, né? Agora ele vai ser o próximo vilão, digamos assim. E eu acho que ele não vai dar tempo pro Kawaki criar essa afinidade, querendo ou não, com esse modo. Então acho que a virada do Kawaki vai vir mais cedo do que a gente imagina. Então não vejo ele aprendendo. A gente tem que lembrar que o Kawaki ele ainda tá iniciando até no ninjutsu. Pois é. Aí ele já vai começar agora e já vai tentar adicionar energia natural pra fazer senjutsu. Acho meio difícil, acho que ele tem que evoluir um pouco mais nesse fundamento aí. Ele não sabe nem manipular o chakra direito ainda, vai saber manipular a energia natural. E se fosse pra ele aprender, teria que ser agora, porque o Ikemoto falou que o time skip tá chegando, então não vai dar tempo. Se você aprender um Rasengan. O Rasengan já fica em aberto, eu diria. Agora o modo Sannin, pra mim, eu acho bem difícil. Pra não dizer impossível. Concordo. Pergunta agora do Samuel Melo Rocha do Nascimento. Pra vocês, qual seria o gatilho pra mudança do Kawaki no futuro da obra?
a morte de alguém querido, ele já deixa aí a opinião, uma sugestão. Eu posso começar essa? Pode, Começa, porque eu não faço ideia. nem eu. Essa pode ser uma pergunta interessante por conta de alguns detalhes. O primeiro deles, o Kawaki, o Félix vai me lembrar o capítulo, mas ele comenta que a pessoa que ele mais ama, o foco da vida dele é o próprio Naruto, né? E como ele já tem uma pessoa em que ele se constrói, ele segue como base, o lado emocional dele está muito ligado a essa pessoa em particular, né? É claro que ele deve ter criado afinidade com Konoha, com a família Uzumaki, né? Com a Hinata, Himawari, Boruto e afins. Mas, obviamente, o plano principal dele é estar próximo da pessoa que ele tanto ama, né? Da pessoa que faz a vida dele ter valor. Então, com certeza, algo vai acontecer com o Naruto para ele dar essa virada de chave. E aí a gente pode ter várias situações. Por exemplo, o lado político falar mais alto, né? As outras vilas verem que a vila de Konoha perdeu força, agora com a Kyuubi morta, eles podem se voltar contra o Naruto, por conta também, aí o Félix vai me lembrar também, se foi na novela de Shikamaru Shinden, que a Tsuchikage ela tem um certo conflito com o Shikamaru por conta de tecnologia, né? E aí, isso já dá um indício de que as vilas poderiam sim ter brechas para quererem se voltar contra Konoha agora que a sua base militar está enfraquecida. Então, o Kawaki, vendo que o Naruto poderia correr risco por conta da organização política, as vilas indo atrás do próprio Naruto para tentar tirá-lo do poder, até mesmo no extra do volume 10 de Boruto foi comentado que a cara tinha influência com Daimyos e tal. Então, provavelmente, até mesmo o Daimyos poderiam tentar derrubar o Naruto ou enfraquecer o Naruto de alguma forma, e isso poderia ser feito atacando mesmo. Então, atacando a pessoa que o Kawaki tanto ama, poderia ser a virada de chave, né? O Kawaki querendo destruir o mundo Shinobi porque ele acha que o mundo Shinobi é perverso, cruel, e ele destruiria a pessoa que ele tanto admira e tanto ama. Então, acredito eu que algo vai acontecer em relação ao Naruto em si. E com certeza, quando alguém tentar atacar o Naruto, o Kawaki com certeza vai querer se livrar dessa pessoa ou do sistema, quem sabe, né? Pode ser o sistema que pode atacar o Naruto, pode ser uma pessoa em particular. Então, tem várias brechas para isso acontecer. Também tem outras que eu já vejo como possibilidades menores, mas que podem acontecer. Por exemplo, o Momoshiki dominar o corpo do Boruto em um momento em que o Boruto fica inconsciente, e o próprio Momoshiki dê risco a usar o Naruto, e o Kawaki queira afastar o Boruto do pai dele, por conta dele dar risco ao Naruto e tal. E aí o Kawaki pode ficar numa caçada imensa, intensa, atrás de burlar o Momoshiki nesse processo. Ou senão, pode ter conflitos dentro de Konoha mesmo, as pessoas de Konoha, os líderes de Konoha quererem derrubar o Naruto. Isso pode acontecer também. E talvez outras possibilidades menores, como o Naruto ser dado como morto, ou talvez o Naruto ficar muito doente, ficar em coma, e talvez o Kawaki achar que a vida dele não tem mais valor. Enfim, tem vários pontos de vista. Mas na minha visão vai ser as vilas tentando atacar o Naruto de alguma forma. Isso é o que mais faz sentido do que você falou. Perfeito, não precisa mais nem falar nada, essa está respondida. Então a gente já partiu aqui do pressuposto de que o Kawaki seria ele mesmo, aí não seria um Otsutsuki controlando. Eu acho que não. Por conta das... Não sei se é o melhor termo para usar, mas das bases comportamentais do Kawaki. Eu não vejo ele sendo dominado, sabe? Ali o jeito que ele fala, o jeito que ele conduz a situação, para mim não me parece ser o Ishiki possuindo o comportamento do Kawaki, sabe? Eu vejo mais o Kawaki realmente mudando de personalidade, mudando o comportamento, temperamento, quem sabe. Ishiki morreu, supera! Pera, cara. Então vamos lá, vamos pra próxima. Essa aqui o cara até marcou o Michael. @Michael. O Madara despertou o Rinnegan durante os experimentos das células do Hashirama. E aí, Michael? Essa é uma pergunta que a galera direto tem muita dúvida, né? Como que se desperta um Rinnegan, pelo menos dentro das explicações de Naruto, né? Eu sempre entendi que o despertar do Rinnegan é um despertar muito específico, principalmente para humanos. Você tem que ser transmigrante de Indra e você ter contato com as células de um transmigrante de Ashura, né? Para que você consiga somar as duas forças que são ligadas ao chakra do Hagoromo, e assim você consegue despertar o seu Rinnegan. Um exemplo. O Madara, quando ele consumiu a carne do Hashirama naquela última luta dele, ele era transmigrante de Indra,
ele consumiu a carne de um transmigrante de Ashura, teve contato com a célula do clã Senju e ele despertou seu Rinnegan quando velho. Porque o tempo eu não sei dizer porque foi necessariamente quando ele estava velho, mas e a prerrogativa é você ser transmigrante e você ter contato direto com o chakra do Hagoromo. O Félix ele pode me corrigir se eu estiver errado, mas a minha interpretação sempre foi essa. Inclusive, o Zetsu Negro fala que tentou por 1 milênio fazer o Rinnegan ser despertado e isso só deu certo com o Madara. Então ele provavelmente já tentou unir os dois, o DNA dos dois clãs, mas não resultou em nada porque não tinha nenhuma transmigração de Indra ou Ashura ainda. Sim, eu pelo menos encarei assim. Não à toa o Sasuke, por exemplo. A galera ali linka muito a parada do Kabuto. Mas o Sasuke ele deve ter despertado o Rinnegan porque o Kabuto passou células do Hashirama para ele. Na verdade, se eu bem me lembro, foi explicado que aquela habilidade do Kabuto era uma habilidade de cura, em que as células do Hashirama, elas meio que davam base para aquele processo ser feito. Não necessariamente ele colocou diretamente células do Hashirama no Sasuke. Na verdade, eu li essas páginas recentemente, na versão da Viz, e o Kabuto fala, realmente, ele colocou célula do Hashirama no Sasuke, mas não as células do Hashirama mesmo, que ele pegou do Hashirama e já colocou direto no Sasuke. Sim. Ele pegou as células do Hashirama, modificou elas, melhorou, e aí sim usou um ninjutsu médico baseado nessas células para curar o Sasuke. Exatamente. Uhum. Ele fez um ninjutsu de cura baseado nas células do Hashirama. Sobre essa questão entre precisar do DNA e precisar do chakra, eu acho que o fato do Madara ter precisado clonar o Hashirama para obter chakra do Hashirama a partir daquele clone e depois implantar aquilo no peito dele já prova que o que ele precisa na verdade é o chakra, não somente o DNA. Pois é, que aquele clone estava vivo, e se tá vivo tem chakra. Exatamente. Mas as células que ele arrancou do Hashirama já não tinham chakra, tinham só a energia física, mas não tinham a espiritual como o clone tinha. Exatamente. E também outra coisa que mostra que o chakra que é necessário para despertar e não as células é que, segundo o Databook 4, o olho do Sasuke na verdade o olho do Hagoromo. Foi o Hagoromo que deu o olho pro Sasuke através do chakra dele. Não foi através de célula do Hashirama nem nada. Inclusive foi mesmo nesse mesmo databook ele comenta, acho que na versão em espanhol, que era um poder cedido pelo Rikudo Sanin. Eu acho que é mais ou menos assim que tá escrito. Faz um tempo que eu não leio, mas... Tá escrito, eu vi ontem. Tá escrito que é o Rinnegan do Hagoromo. Tá dizendo que a técnica Minotaur de cara só pode ser usada através do Rinnegan do Hagoromo. Ou seja, aquele era o Rinnegan do Hagoromo. Sim. Ele não fala Rinnegan, ele especifica ali o do Hagoromo. Sim. Continuando. Vamos lá para a próxima pergunta. @Michael, então os ninjas que usam Senjutsu têm uma certa vantagem contra os Otsutsuki? Aparentemente sim, né? No episódio 62... Não, 62 é mostrado ali que o Urashiki viu o modo Saninka do Mitsuki e ele se surpreendeu por ser uma energia que ele ainda não havia visto, né? Talvez seja uma energia... Uma forma de usar que ele não tinha visto ainda. Essa forma de usar. Talvez seja uma forma, uma elaboração de moldar energia que só o planeta Terra tem, porque os ninjas eles precisavam evoluir, né? Ao longo dos tempos a gente viu que ninjas evoluem com base nas guerras, com base no sangue e no suor de guerras. Então, querendo ou não, os ninjas ao longo do tempo eles foram aprendendo a moldar certos tipos de energia, né? E ao moldar energia, eles ao longo do tempo conseguiram entrar em interação com o ambiente, interação com a natureza. E isso é uma coisa que, por ser um fator que só foi mostrado no planeta de Naruto, pode dar uma prerrogativa para que só eles sejam capazes de usar e moldar essa energia. Então os Otsutsukis, por não ter acesso a essa energia, a essa forma de moldar a energia e direcioná-la, eles podem ser afetados por ela. Não à toa a gente viu que quando o Madara e o Obito Jinchuri, que eles só eram afetados com Senjutsu, porque era um tipo de energia que nem mesmo o Juubi, por exemplo, um Jinchuriki de um Juubi tinha capacidade de saber bloqueá-las, digamos assim, porque elas eram amplificadas e toda aquela explicação que a gente tem sobre o modo Sannin. Então é uma base narrativa que eu vejo muito daquela. É um poder especial conduzido só no planeta Terra, e aqueles que têm acesso a esse poder conseguem ter uma certa vantagem contra os Otsutsukis. Agora, alguém chega em mim e fala, então quer dizer que todo usuário de Senjutsu conseguiria matar um Otsutsuki? Eu já acho que não. Aí vai variar bastante do usuário.
por exemplo, mesmo o Jiraiya sendo um ótimo condutor do modo Sanin, usando a esmo o modo, ele sendo o cara que mais utilizou bem na minha visão, junto com o Kashin Koji, mesmo estando numa versão que é dita, eu acho que como incompleta, não me lembro bem a palavra especificamente que ele usa, eu não vejo o Jiraiya conseguindo matar um Otsutsuki, porque são níveis de poder diferentes, sabe? Eu vejo mais possivelmente o Kabuto no auge dele, provavelmente, ou o próprio Mitsuki, dependendo do Otsutsuki que ele enfrentar também. Então vai muito do uso, da quantidade de energia que você libera, das suas técnicas, de quanto essas técnicas vão ser efetivas contra um Otsutsuki. Então não é todo usuário que utiliza Senjutsu que é capaz de matar um Otsutsuki ou afetar um Otsutsuki. Depende muito do usuário. Me lembro que também tem citações dizendo, acho que é aquela relação da pedra e a Shuriken, né? Isso varia do usuário. Tem usuários que conseguem fazer uma pedra ter mais efetividade do que jogar uma Shuriken. Acho que é mais ou menos isso a análise, né? Então, cada usuário tem a sua finalidade com o modo Sanin. Então, acho que se o modo Sanin for muito bem utilizado e as técnicas do modo Sanin forem efetivas, aí sim, eles podem ter uma boa arma contra os outros Otsukis. Então, eu encaro assim, como uma energia proveniente só desse planeta e que outros Otsukis não têm ciência por ser uma coisa nova. Inclusive, aproveitando aqui para fazer o merchan, se você quer saber mais sobre Senjutsu, já vai lá no podcast passado e assiste tudo, que no final a gente, inclusive, teoriza por que Senjutsu afeta Gudodama. Deixa eu perguntar uma coisa antes disso. O Rikudo, ele canonicamente conheceu os sapos, né? Sim, ele cita eu esqueci o nome do sapão lá. Então é interessante falar que essa técnica, o Senjutsu, é uma coisa que evolui paralelamente à linhagem dos Otsutsuki. Porque não é um poder que vem dessa linhagem, como por exemplo, ser um Uchiha, ser um Senjutsu, ser um Uzumaki. É uma coisa que foi desenvolvida na Terra pelos animais. Inclusive, pelos animais, nem foi pelos humanos. Que interessante, né? Isso é muito interessante. Os grandes mestres são animais. Segui, artificial. Ponto da artificial. Em questão da influência de Konoha, o que vocês acham que deve acontecer nos próximos capítulos graças às perdas nos poderes do Naruto e razoavelmente do Sasuke, já que Naruto não irá mais poder monitorar a Vila 24 horas ou ter acesso aos seus 1 bilhão de clones. Já o Sasuke perdeu as capacidades de Rinnegan, que dava acesso a ele sobre quase qualquer lugar do mundo ou dimensões. Uma boa pergunta. Vou começar falando do Sasuke. A exploração sobre o clã Otsutsuki agora vai ficar bem mais limitada. Acredito que isso vai depender bastante agora do Amado para acontecer e do Boruto, né? Ele pode e do pode abrir Boruto. com karma. Isso, depois que ele aprender a controlar perfeitamente, aí vai ser o Boruto. O Sasuke já vai ser, ele vai ali mais como na verdade ele vai investigar também. Mas assim, vai ser mais ele o principal. Não vai depender dele. Porque, por exemplo, ele antes saía sozinho e já era. Agora duvido, não vai ser o Boruto sozinho. Vai ser Boruto e Sasuke. Mas agora o principal pra ir fazer isso é o Boruto. E o Kawaki. Também. Kawaki eu vou botar no meio porque ele tem ali, fala uma grana pra acabar com o karma e não sei o que. Então, vai ver aí, ó. Separado. Imagina aí um time Sasuke, Boruto e Kawaki. Agora eu só tô noiando mesmo. Foi como eu falei, na minha visão eu vejo as vilas querendo se opor ao Naruto agora que elas têm chance de fazer isso, né? Então, as influências do Naruto dentro da vila agora, eu vejo elas sendo ainda grandes, porque ele é o herói da guerra, ele ainda tem o seu legado, só que eu não consigo ver o Naruto mais como aquele líder em que as pessoas vão olhar e falar, cara, eu tô protegido de tudo e de todos, não interessa como seja. Não. Agora o Naruto pode gerar dúvida até mesmo em seus habitantes de sua vila. Um exemplo. Eita, o Naruto perdeu a Kurama. E agora? Será que ele vai conseguir proteger a gente? Os próprios habitantes de Konoha podem ter essa dúvida. Então, velho, cara, tem umas questões que são muito legais de terem debatidas, né? Tem muito jogo político, tem muita dessa questão do Naruto. Na hora que ele fazia muitos clones, ele conseguia acompanhar tudo, né? Que se passava pela vida. E agora? Como que ele vai acompanhar? Ele não tem como mais usar esses milhares de clones que ele usava, porque a cara dele agora tá errado. Mas Naruto sem a Kurama ele já fazia
1000 clones, mesmo não podendo Não, fazer. muitos clones. Sim, Não, mesmo não podendo fazer a muito quantidade clones. absurda, 10.000 clones, ainda assim já é bastante clone. Mas o negócio é ele manter, o negócio é ele É conseguir verdade. ainda. Conseguir não ter o seu chakra drenado absurdamente como era nesse modo. Então, velho, o Naruto tá muito limitado. Sim. Tá muito limitado se comparado ao ápice dele dentro de Boruto. Dentro de Boruto. Que, cara, é um negócio interessante, velho. A gente vê o que essas limitações vão acarretar. São muitas situações que podem acontecer. Naruto pode ser traído, Naruto pode ser muito mais, entre aspas, fácil de confrontar, porque ainda assim o Naruto é um dos ninjas mais fortes do mundo, mesmo perdendo a Kurama. Então, velho, é uma coisa que a gente pode se perguntar assim. É um negócio interessante. Eu, sinceramente, só vejo mesmo ele sendo traído. Mas pode ter outras coisas. Agora o Naruto pode lutar contra ninjas comuns. Quem sabe o Koji? Quem sabe o Kashin Koji? Quem sabe não possa ter uma luta aí contra a Delta de novo? Que ela daria muito mais complicação pro Naruto no estado atual que muito ele mais. tá agora. Né? Agora o laser dela, Naruto não conseguiria desviar, não, provavelmente. Agora o laser dela é bem efetivo pra ele. Eu vi um youtuber essa semana que tweetou lá. É sério que tem gente falando que o Naruto perderia pra Delta? É o Naruto. Cara, não é assim. Você sabe que no universo de Naruto não é assim que funciona. Naruto não é mais nem o protagonista. E a Delta ela tem habilidade sim que daria muito problema pro Naruto. Tem bastante. Naruto percebeu o principal buff dele. Tem que entender isso. Naruto perdeu o principal buff dele. Físico, de chakra, tudo. Na verdade, ele não tem mais uma velocidade astronômica que nem ele tinha no modo Kurama. Pois é. A força, a regeneração, aquele modo que ele lutava, sempre usando muito ninjutsu, tudo. Óbvio, o modo sensorial dele ainda tá muito grande, é um modo sensorial impecável. Mas, cara, com a influência da Kurama era outro nível, cara. Aquele negócio era bizarro. Ele fala durante a guerra, ele consegue absorver energia natural muito mais rápido com o A manto da Kurama. Kurama. Sim. E agora não, agora ele tá muito mais limitado. Então, é uma boa saber agora como que Boruto vai conduzir essa situação em cima do Naruto. Ainda falando sobre essa questão da influência de Konoha, Konoha, ao meu ver, ela ainda continua sendo a hegemonia no mundo ninja. Concordo. Tem a hegemonia no mundo das 5 grandes nações. E dentro dessas 5, tem outra hegemonia que é Konoha. Konoha continua sendo o grande celeiro de gênios. Você tem lá personagens como Rock Lee, a própria Sakura, sei lá, uma Tsunade da vida, ainda deve dar trabalho hoje em dia, o Kakashi, o próprio Naruto e Sasuke, Kawaki e Boruto, que logo devem já ter uma despontada aí no seu poder, eles já estão enfrentando o Otsutsuki. Então, em poucos anos, Konoha vai voltar a ser o grande ponto ali. Para fazer frente a Konoha, eu só vejo se juntar as 4 grandes nações. Tem que ser as 4, o mundo ninja inteiro, ou se vier de uma, para Naruto e Sasuke, aquela galera ali, os Konoha 11 inteiro. Eu não vejo ainda nenhuma conseguindo fazer frente ou não. Tem que ser o mundo ninja inteiro mesmo contra. Inclusive o Sasuke, ele não... O Sasuke foi o que menos, entre aspas, perdeu poderes, porque o Sasuke ainda continua um monstro de forte. E, cara, ele tem Susanoo perfeito, ele tem o Amaterasu, ele tem o Kagotsuki, ele tem tem Jutsu de Raitun muito forte, Jutsu de Kakun muito forte, é muito habilidoso. Ele tem uma velocidade absurda, então, cara, enfrentar o Sasuke ainda é um problemaço. Pois é, e agora sem o Rinnegan, ele tá com mais chakra do que antes. Porque o Rinnegan ficava 100% do tempo ativado, drenando o chakra dele. Ele não vai mais ficar abrindo portal por aí. Tem isso também. Voltar a ver o Sasuke, por exemplo, usando o Chidori Nagashi. Sasuke vai meter um Kirin, meu parceiro. Kirin. Vai meter um Kirin. Vai soltar um Kirin com o Susanoo. Sei lá, velho. Ver ele usando aquela flecha que ele usou contra o Danzou, por Ele exemplo. volta a utilizar as cobras. Aí depende muito. Porque tem influência do Orochimaru nisso, né? Aí é outra história. Então, mas isso não dependia do Orochimaru. Como é o nome daquela mulher? A Anko continuou usando mesmo sem ter nenhuma relação com ela atualmente. Então, se ele quiser voltar a usar, ele volta. E também eu falo as cobras no sentido da ligação dele com a Oda. Caverna Ryuchido. A invocação. Ok. Não, aí ok, claro.
Ele pode voltar, sim. Ele vai fazer, sabe o golem do Hashirama? O Hashirama não invoca o golem, aí bota um dragão de madeira em volta do pescoço do golem. Ele vai invocar o Susanoo e botar uma cobra ali em volta, enrolada. Ele vai subir na cobra e revestir de Susanoo. Vai revestir a cobra de Susanoo. Já era. Seria bom, seria legal. Mas, cara, peitar o Sasuke é foda. Eita, que é uma tarefa cara, difícil. Cara, eu tô falando assim. Sasuke perdeu a Melody de cara, Portal, Shibakutense, mas ele ainda continua muito apelão. Só o Susanoo ali contra ninjas normais, meu filho, a gente viu o baile que o Madara deu. A gente chamou pra dançar os 5 Kage, velho. Mas também o Madara não é muito bom eixo de comparação, né? O Madara é... Sim. O Madara e o Hashirama são monstros, velho. É difícil comparar Sim, naquele momento eu até tava com um chakra limitado, mas eu falo assim, não necessariamente contra os 5 Kages o Sasuke faria isso, mas se pegando num X1, meu filho, eu vejo o Sasuke limpando o chão. Daria uma boa luta. Principalmente contra os Kages atuais. Eu não diria 4, né? Porque o Naruto estaria no meio, mas eu digo os outros 3 Kages. Tipo, aliás, os outros 4, na verdade, em si. Na verdade, eu até errei. Eu tiraria o Naruto da conta e deixaria os 4 ali na frente do Sasuke. Cara, na minha visão, os 4 poderiam morrer. Apesar de que o Darui, ele tem umas técnicas ali que são bem apelonas, cara. Aquele manto de chakra negro dele lá é um negócio que é absurdo. O Gaara também é um do inimigo contra o Sasuke, mas daria uma boa luta. E só o fato da gente estar comparando 4 Kages com um personagem só já mostra o valor dele. Né? Ele tem umas habilidades que o próprio Susanoo hoje é uma coisa que as únicas pessoas que a gente viu batendo de frente com o Susanoo perfeito foi o Hashirama, o Naruto e os outros Tsukis. E no caso teve o Obito também, que lutou contra o Susanoo. O Obito era basicamente o Otsutsuki naquele momento. Ele era basicamente o Otsutsuki, ele tava de Inchuriki. Então pra você ver aí o nível dessas técnicas, o nível o cara que tem um Susanoo perfeito, o quanto ele é quebrado também, vou falar assim. Fora outros elementos também, por exemplo, o Sasuke ele tem um poder destrutivo grande ainda. Ele consegue fazer muita coisa com os poderes dele, agora tendo mais chakra, ele consegue fazer mais coisa, durar mais tempo no campo de batalha. Então, cara, seria perfeito pra ele ali agora aprender novas técnicas ou evoluir o que ele já tinha. E ele tem aquela técnica que, por exemplo, é uma técnica mortal, assim, digamos, que pra se livrar dela você precisa ter uma coisinha muito específica, que é o Amaterasu. Como é que você vai se livrar de um Amaterasu se ele acertar você? Se ele precisar de defesa, usou o Amaterasu como defesa igual ele fez contra o Raikage. Pois é, como ele fez contra o próprio Kabuto. É uma coisa muito... o Sasuke é foda. Foda-se, vamos lá, vai pra próxima pergunta, já estamos falando demais. Espera aí. Calma. O Sasuke perdeu o Minotauro de cara, mas ele tem algo parecido. Ele tem o jutsu de substituição, é algo que ele não usa muito, mas agora que ele perdeu o Minotauro de cara, ele tem isso. Ele pode trocar de lugar com qualquer coisa, e não só qualquer coisa, ele também pode trocar de lugar com outros corpos, como o Kakashi fez com o Naruto. Glória. Lá no início. Vai, o Sasukezão. Então é isso, não deu para responder todas as perguntas, mas já tá meio longo, então nós vamos fazer uma parte 2. Nessa parte 2, talvez o Rafael, do canal London Makes, e o Saulo Marcos participem para responder as perguntas de vocês junto com a gente. Então, até o próximo.